Glória a Jesus. Eu quero te convidar nesta oportunidade para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, do versículo 8 ao 17. Nós estaremos estudando a respeito deste tema, deste versículo, desse texto sagrado. Estamos estudando o livro de Romanos, a carta aos Romanos, a teologia paulínia presente nesta carta, e hoje nós estaremos estudando sobre o poder de Deus que nos constrange a amar o próximo, a amar os outros cristãos e também a amar o Evangelho de Cristo. Isto acontece por causa da ação do poder de Deus na vida dos cristãos. Louvado seja Deus. Nos primeiros versículos desta carta, as quais nós já estudamos exaustivamente, cada um dos primeiros 7 versículos aí desta carta, estudamos aqui sobre o que Paulo falou a respeito de cada tema. Eu gostaria apenas de reavivar a sua memória para que você possa entrar no contexto do nosso assunto de hoje. Primeiro, lá no versículo 1, abrindo a carta, Paulo, ele apresenta o seu apostolado. Ele fala ali do seu chamado, da sua tarefa, do seu apostolado. Paulo, em segundo lugar, ele fala sobre o Evangelho, ele apresenta o Evangelho e define qual é a mensagem do Evangelho, qual é o objetivo central do Evangelho de Cristo. Em terceiro lugar, ele nos apresenta a divindade e a humanidade de Cristo. Também estudamos sobre este assunto. Em quarto lugar, ele assegura sobre a ressurreição de Cristo dentre os mortos e pauta a nossa fé, a razão da nossa fé, exatamente na veracidade da ressurreição de Cristo. E por fim, ele apresenta a graça de Deus derramada sobre os cristãos romanos ao providenciar a sua salvação. Eu estou me referindo aos cristãos romanos porque a carta foi endereçada aos romanos, mas logo esta graça derramada a toda a igreja, a todos os cristãos em todos os lugares. Aleluia. Esta introdução formal nos dá uma visão das convicções do apóstolo Paulo. Mas do versículo 8 ao versículo de número 17, nós temos aqui uma introdução mais pessoal do apóstolo. Há um envolvimento emocional, inclusive, nestes versículos do 8 ao 17. Paulo, ele se compromete, ele se expõe mais aqui nestes versículos para falar aqui dos seus desejos, dos seus projetos e da sua paixão pelo Evangelho. É por isso que nós denominamos esse estudo de hoje como o poder de Deus que nos constrange a amar os demais cristãos e também a amar o Evangelho de Jesus. Amém, queridos? O versículo de número 8, ele começa assim: primeiramente dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vós. Paulo aqui ele começa a enfatizar aos irmãos romanos que ele dá graças a Deus, ele é grato a Deus pela vida dos cristãos que vivem em Roma, pela a notícia que ele tinha de como vivia a igreja, de como os irmãos se evidenciavam nas obras através da fé, né? A sua fé era evidenciada através das obras, melhor dizendo, e isso enchia o coração de Paulo, e ele rogava ao Senhor, né? Ele dava graças ao Senhor pela vida daqueles irmãos ali. Então ele para agradecer a Deus pela obra de Cristo
evidenciada através do testemunho de fé daquela igreja. Ele parou para agradecer ao Senhor ali de uma forma bem espontânea, e ele também cria no poder da oração. Nós vamos observar que Paulo, ele sempre citava que orava pelas igrejas, né? Nas diversas cartas ele vai evidenciar aí este apego e esta confiança à oração. Ele cria no poder da oração. Nós vamos observar aqui como Paulo, ele se expõe em relação à intercessão pela igreja, né, que estava ali em Roma. A igreja de Roma, ela ficou conhecida, queridos, não por causa de um templo suntuoso que ela tinha. Ela ficou conhecida não por causa dos vitrais decorados, desenhados que ela possuía. Ela ficou conhecida não por causa da ornamentação interior do templo ou da fachada do templo. Sabe por quê? Porque não existia nada disso. Em Roma não existia templo para a igreja de Cristo. A igreja era anônima, a igreja funcionava nos lares, nas casas. A igreja era informal, de certa forma. Hoje a gente conhece as igrejas, elas ficam famosas por muitos outros motivos, como nós citamos aqui alguns deles, menos pelo poder da fé, menos pelo poder da oração, mas a igreja romana, ela ficou conhecida no mundo inteiro pelo poder da fé que eles exerciam. E não era dizendo, eu tenho fé que estremece os montes. Não, a fé ela é evidenciada através das nossas atitudes, através das nossas obras, do nosso testemunho diário. E a fé daqueles irmãos ali se tornou notório em todo o mundo, como nós vamos ver um pouco mais adiante. Aleluia. Seria muito bom, amados, que as nossas reuniões de oração também fosse inspirada em causas estritamente espirituais. Infelizmente, nós gastamos mais tempo nas nossas orações para orar por motivos de enfermidade ou outras coisas, né, do que por motivos de fato espiritual. Às vezes nós gastamos mais tempo nas nossas orações pedindo, apresentando a Deus os nossos sonhos, os nossos projetos, do que realmente a causa espiritual que deve mover o coração da igreja. E não é falta de causa, de motivação, não, amados, é falta de foco mesmo, porque hoje nós vivemos num mundo carente de oração, carente de intercessão. O nosso país é carente de oração, carente de intercessão 24 horas, mas tem dia que a gente se ajoelha e ora, se possível 10 vezes, e não se lembra dos fatos estritamente espirituais e coletivos que devemos apresentar diante do Senhor. Lembre-se, uma igreja, ela deve ser conhecida não pela sua ostentação social, pela sua ostentação, digamos assim, física, mas principalmente pela sua profissão de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que a fé dos romanos tornou-se conhecida por meio da palavra falada, sem televisão, sem rádio, sem internet, sem jornais, sem outros meios de comunicação, sem WhatsApp. Não tinha nada disso naquele tempo.
mas a fama daquela igreja, ela correu o mundo inteiro, a ponto de Paulo dar testemunho que no mundo inteiro a fama daquela igreja era conhecida pela fé que eles professavam. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O versículo de número 9, falando da oração agora há pouco, é que ele enfatiza no versículo de número 9 que incessantemente ele faz menção dos irmãos, pedindo sempre em suas orações. Sim, amados, óbvio que Paulo, ele cria no poder da oração, do contrário, ele não seria tão adepto da oração, ele não falaria tanto da oração para os seus ouvintes. Se ele falava tanto, se ele ensinava tanto sobre a oração, é porque, claro, ele cria no poder da oração e ele costumava orar. Amém? Louvado seja Deus. Orar não é fácil, amados. Tem gente que diz: mas é fácil orar, é só chegar e falar. Orar não é fácil, orar é sacrifício. Orar é sacrifício, orar é renúncia. Nós temos que renunciar muitas coisas para orarmos, para falar com Deus. E Paulo, ele tirava períodos de oração e orava incessantemente, constantemente. Aleluia. Oxalá nós também tivéssemos essa mesma motivação para orar, para estar na presença de Deus, orando pelos santos. Paulo aqui, ele não disse que estava orando pelo sucesso financeiro, orando, quem sabe, pela saúde física, ou não, ele estava orando pelo sucesso espiritual daquela igreja, para que o Senhor mantivesse acesa aquela chama espiritual no coração dos romanos, e eles permanecessem fiel, porque se era difícil ser cristão naquela época, em qualquer parte da Judéia, em Jerusalém, agora imagine, igreja, ser cristão em Roma, na sede do poder estatal, imperial daquela época, aonde os cristãos eram perseguidos, aonde foram montadas arenas, aonde os cristãos eram esmagados, estraçalhados e serviam de espetáculo, como em circos, para divertir as pessoas que não tinham temor de Deus. Era difícil ser cristão ali, não era fácil. Por isso Paulo ficou muito alegre ali com a desenvoltura, com o comprometimento daquela igreja em servir ao Senhor. Versículo 10, ele diz: pedindo sempre em minhas orações, que afinal, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Paulo não só orava pela situação espiritual, pela vulnerabilidade daquela igreja, estar tão próximo do poder imperial e da perseguição estatal, mas ele também orava com o desejo de ir pessoalmente visitar aquela igreja. Paulo não conhecia pessoalmente quase totalidade dos romanos, eu não vou dizer todos, porque havia alguns amigos de Paulo que tinham migrado para Roma, como Áquila e Priscila, por exemplo, que eram empresários e tinham sido evangelizados por Paulo ali na Ásia Menor e já moravam em Roma na época desta carta aqui. Mas Paulo nunca tinha ido em Roma, pelo menos depois da sua conversão. Antes não tem registro, não se fala. Mas como apóstolo, Paulo nunca tinha ido em Roma, e ele tinha um desejo de estar com os irmãos ali, para compartilhar do Evangelho, compartilhar a palavra de Deus, do amor de Deus, dos mistérios de Deus com aqueles amados ali, e se alegrarem. Louvado seja Deus. E observe aqui no versículo número 11: porque desejo muito ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Quando é usada aqui essa
nomenclatura de dom espiritual, pode ser que Paulo estivesse pensando exatamente nos dons espirituais os quais ele ministrava, mas pode ser também que Paulo esteja falando de uma forma genérica, falando dos segredos de Deus, da inefável profundidade do amor de Deus que ele queria comunicar com aqueles irmãos ali, para que eles pudessem ser fortalecidos ainda mais no Evangelho. Comunicar a palavra de Deus fortalece o crente, amados. Comunicar a palavra de Deus fortalece o cristão, fortalece a igreja. Não se há notícia de pessoas que tenham sido fortificado na fé, fortificado no conhecimento da palavra, no conhecimento de Deus, sem que seja pelo conhecimento da palavra, pelo estudo e meditação da palavra de Deus. Se você quer conhecer Deus em profundidade, conheça a sua palavra. Se você quer ter intimidade com Deus, tenha intimidade com a sua palavra. Aleluia! É através da palavra de Deus que nós conhecemos melhor o Senhor, que nós desenvolvemos um relacionamento com o Senhor, que nós nos fortalecemos espiritualmente. Jesus, lá em João 17:17, quando ele orava pelos seus discípulos, pela sua igreja, no que nós chamamos de oração sacerdotal, ele orava assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, amados, é a palavra de Deus que nos santifica, é a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus que faz com que as nossas raízes espirituais sejam cada vez mais fortalecidas no solo do reino de Deus. Aleluia! Temos um outro texto, 1 Pedro 2:2, que diz assim: santifica-nos na verdade, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de que por ele cresçais para a salvação. Observe que Pedro não está mandando que nós desejemos novamente o leite materno. Ele está dizendo para nós desejarmos o conhecimento da palavra, igualmente uma criança recém-nascida deseja o leite materno. Você já viu uma criança chorando em desespero, e aí quando a mãe coloca no seu seio para o amamentar, logo ele se cala, logo ele fica feliz. Ele não sabe falar, mas ele começa a gemer, um gemido de felicidade, de gratidão, de satisfação. É esta comparação que Pedro faz. Nós devemos desejar o conhecimento de Deus, da sua palavra, da mesma forma que uma criança recém-nascida deseja ardentemente o leite materno, porque a palavra de Deus, ela nos fortalece. Assim como o leite materno nos 6 primeiros meses é o único alimento recomendado para a criança, assim também a palavra de Deus é o alimento recomendado para nós, para o novo, o nascido de novo, para o novo crente, para o velho crente, para todos os crentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! A palavra de Deus ainda nos reforça lá em Atos 20:32, dizendo assim: agora pois vos encomendo a Deus e à palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Aqui observe que o apóstolo, ele encomenda a Deus e a palavra da sua graça. Qual é a palavra da sua graça? A palavra de Deus. Aleluia! A palavra de Deus. Portanto, nós devemos ter também sede de comunicar a palavra de Deus para com os demais, amados. Paulo, ele tinha sede de comunicar o Evangelho. Era o maior prazer de Paulo, era a maior ocupação de Paulo, era comunicar o Evangelho. Mas observe que no versículo de número 12, Paulo, ele faz um comentário interessante. Ele diz que deseja ir lá ter com os irmãos, para que juntamente com eles fosse consolado.
tanto eu quanto vós. Aqui ele fala, irmãos, de uma necessidade, ele expõe uma necessidade dos líderes. Ele diz que os irmãos seriam consolados, claro, pela palavra de Cristo que ele iria levar, mas ele também, como pregador, como apóstolo, seria consolado com a bênção que aqueles irmãos iriam transmitir a ele. Ele está falando aqui que o obreiro, o pastor, o líder, o apóstolo, ele também é homem, igualmente os crentes normais, os crentes comuns, se é que tem crentes comuns, né? Todos nós somos crentes comuns. Estou falando daquele que não está revestido de uma autoridade eclesiástica. Ele está dizendo aqui, reconhecendo aqui também que o pastor, ele aprende com as ovelhas. Da mesma forma que vocês aprendem com o pastor, com a ministração da palavra, o pastor também aprende com a experiência dos irmãos, tanto a experiência pessoal, cultural e também a experiência espiritual. Eu estive hoje no encerramento de uma campanha na casa de uma irmã, e ali eu pude aprender com o testemunho das irmãs. Foram vários testemunhos de bênçãos. Eu aprendi ali coisas maravilhosas. Deus falou comigo, inclusive ali hoje pela manhã, naquele lar. Então nós aprendemos também com as ovelhas. Aleluia. Paulo, ele queria ir para fortalecer os irmãos, para que os irmãos tivessem graça, mas ele também queria absolver da graça que viesse dos irmãos para ele. Raras vezes Paulo faz distinção entre os irmãos comuns e o clérigo da igreja, né? A liderança da igreja. E aqui ele faz essa distinção e coloca-se numa condição semelhante, que ele também precisava ser abastecido espiritualmente por aquela igreja, por aqueles irmãos. O versículo número 13, Paulo diz: muitas vezes propus visitar-vos, né? Mas até agora fui impedido. Paulo, ele planejou muitas vezes visitar Roma, mas ele foi impedido. Ele não disse que foi Deus ou o diabo que o impediu, mas de certa forma ele foi impedido. Ele não quis dissertar a respeito deste pormenor, mas ele reconhece que estava debaixo do senhorio do Senhor, do senhorio de Cristo, e que Deus iria proporcionar um momento para que ele pudesse estar ali com os irmãos. E ele tinha um objetivo no versículo 13, lá no finalzinho do versículo 13, ele tinha um objetivo. Ele não queria ir para Roma só para demonstrar a sua teologia, a sua profundidade teológica, conhecimento teológico que ele tinha. Ele era considerado o apóstolo mais sábio, mais bem dotado. Ele e Barnabé eram os apóstolos mais bem dotados do seu tempo, mas ele não estava preocupado em querer mostrar a sua teologia, o seu conhecimento doutrinário. Ele estava preocupado, sabem que, amados? De conseguir alguns frutos entre os romanos. O que isso quer dizer? O que significa conseguir alguns frutos? Ganhar para Jesus algumas pessoas. Esse era o objetivo principal de Paulo, e deve ser também o nosso objetivo primordial: ganhar almas para Jesus, convencer pessoas através do Evangelho de Cristo, através da mensagem da cruz. Paulo, ele tinha esse objetivo em mente, tanto de comunicar os dons com os irmãos que já eram cristãos, como principalmente de obter frutos entre os romanos, ou seja, de orar por pessoas ali convertendo-se a Cristo. Então aí nós entendemos até aí no versículo número 13 sobre o amor de Paulo pelos irmãos, o poder de Deus na vida de Paulo, o constrangendo a amar os irmãos, a amar os cristãos. E eu pergunto a você: como tem sido o teu amor pelos irmãos? Como tem sido o teu amor pelos cristãos? Você ama todos os teus amigos cristãos que estão na tua igreja?
Você ama de igual modo a todos aqui? Ou você faz distinção de pessoas? Você ama aqueles que estão longe? Se você não ama os que estão perto, imagine os que estão longe, que você não está vendo. Paulo, ele não conhecia ainda os romanos, mas ele já os amava. E ele amava não apenas os romanos, mas todos aqueles que confessavam o nome de Cristo em volta do mundo. E não apenas os que já tinham confessado, mas ele amava tanto que ele desejava alcançar aqueles que ainda não tinham confessado, para lhes trazer a mensagem de arrependimento e assim também eles se tornarem cristãos. Você tem amado as pessoas? Eu te faço uma pergunta: você se considera um missionário? O que é um missionário? O missionário é todo cristão convertido que entendeu o mistério da salvação e ele deseja compartilhar este mistério da salvação com o seu amigo, com o seu vizinho e também com as pessoas com que ele não conhece. Você tem sido um missionário? Você tem sido um verdadeiro cristão? Mas vamos lá para a parte B deste sermão, do versículo de número 14 ao 17. Paulo, no versículo 14, ele diz que ele é devedor, e eu já estou falando aqui agora do amor do cristão para com o Evangelho de Cristo, o amor de Paulo para com o Evangelho de Cristo. Nós não devemos amar apenas os cristãos. Sim, devemos amar uns aos outros como o Senhor amou a igreja. Claro, devemos amar uns aos outros, é o mandamento de Cristo. Mas não devemos amar apenas uns aos outros, devemos amar o Evangelho. Sim, amados, mas o que é o Evangelho, pastor? O Evangelho é a boa nova de salvação, amados. É a notícia que nós devemos levar aos homens, que Deus reconciliou a humanidade através do sacrifício do seu Filho. Nós devemos levar essa notícia. E Paulo aqui no versículo 14, ele se sente devedor. Ele diz que ele é devedor tanto a gregos quanto a bárbaros. Naquela época era considerado civilizado apenas aqueles que haviam aderido à cultura grega. Tanto os romanos quanto os gregos só consideravam o mundo civilizado aqueles que tinham se helenizado, aceitado a influência do Império Grego, dos costumes gregos. Os demais todos eram chamados de bárbaros. Por isso Paulo ele faz aqui essa distinção: eu sou devedor tanto a grego quanto a bárbaros. Ou seja, ele sentia devedor a todo mundo, a todo tipo de pessoa. É um sentimento que nós cristãos devemos ter, amados, é de ser devedor. Infelizmente tem cristão insistindo em ser devedor de outras coisas e não do Evangelho. Nós precisamos nos sentir devedor do Evangelho de Cristo. O que é se sentir devedor? É se sentir na obrigação de levar, de partilhar o Evangelho de Cristo. Paulo ele se sentia devedor. E você, como se sente? Você guarda o Evangelho só para ti e fica confortavelmente com o Evangelho só para ti? Parece que tem um bom número de pessoas na igreja que estão confortáveis em relação ao Evangelho. A gente chama para ir num avanço evangelístico, ele não comparece. Chama para ir num culto de campanha, ele não comparece. Chama para ir numa visita, num louvor, no lar, ele não comparece. Ele tem sempre uma ocupação mais especial do que a de pregar o Evangelho. Não se sente devedor, ou se sente devedor, é um mal pagador, é um enrolão. Nós não podemos ser enrolados, amados, principalmente no quesito pregar o Evangelho. Se você é devedor, então faça com amor, faça com carinho, compartilhe o Evangelho de Cristo com as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqueles que conhecem o Evangelho
tem um senso de dívida para com todos os que não conhece. Também deve haver um senso de dever e responsabilidade, se o evangelho, porque o evangelho ele deve chegar a todas as pessoas. Ainda no versículo 14, na parte B, ele coloca aqui tanto a grego quanto a bárbaros, ou seja, todas as pessoas têm o direito de ouvir o evangelho. Tem gente que questiona, por que nós investimos tanto em missões? Precisa fazer tanta coisa aqui na cidade, e o pastor fica fazendo campanha para mandar dinheiro, não sei para onde, fazer não sei o que, a gente não sabe o que é feito com esse dinheiro. Isso é coisa de murmurador, principalmente os que não contribuem, que murmuram desse jeito, porque os que contribuem, eles acreditam, eles têm fé que vai ser utilizado de uma forma digna, de uma forma verdadeira, de uma forma honesta. Há uma necessidade, amados, há uma necessidade. Todos têm direito de ouvir o evangelho, e não são os anjos que vão vir para pregar o evangelho, não, é eu e você, é a igreja do Senhor que temos que pregar o evangelho aos indígenas, aos quilombolas, aos ciganos, aos brasileiros, aos africanos, aos asiáticos, a todos os povos da terra. Todos têm o direito de ouvir o evangelho. Aleluia! Não espere que Deus mande o exército celestial para pregar o evangelho por você, que Ele não vai mandar, Ele já elegeu você, Ele constituiu você como pregador do evangelho. Aleluia! Portanto, faça aquilo para o qual você foi chamado. Paulo diz que ele também é devedor tanto a sábios quanto a ignorantes, e ele está fazendo aqui uma referência às camadas sociais, tanto as pessoas simples como aos intelectuais. Todos são carentes de ouvir o evangelho. Muitas vezes nós nos intimidamos de pregar para o doutor, para o professor, para o empresário. Mas Paulo está dizendo aqui que ele é devedor tanto a sábios quanto a ignorantes. Ou seja, não existe extrato social que não mereça o nosso foco, aleluia, que não mereça a nossa atenção quanto ao evangelho. O versículo número 15, ele expressa de modo que quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Então, por causa da sua dívida para com a humanidade, Paulo estava pronto e desejoso a pregar o evangelho. Alguém disse a seguinte expressão: ninguém tem o direito de ouvir o evangelho duas vezes até que todo mundo tenha ouvido uma vez. Eu não concordo bem com esta expressão, porque tem muitos que se dizem cristãos que não se sentem devedor de pregar este evangelho àqueles que nunca ouviram falar. Assim como tem muitos que já ouviram o evangelho algumas vezes e não se decidiram, como também tem muitos que se tornaram cristãos por muito ouvir o evangelho, até que um dia se converteram a Cristo, entregaram a sua vida para Jesus. Há uma necessidade, claro, de nós evangelizarmos o mundo inteiro, mas aonde tiver oportunidade, é por isso que Paulo diz: insta tempo a fora de tempo, Timóteo, pregue o evangelho, seja testemunho desta palavra. Aleluia. O certo teólogo, ele escreveu o seguinte: o incrédulo não acredita na Bíblia e não faz nada a respeito, ele está operando em suas convicções. Mas os cristãos afirmam amar a Cristo e a Bíblia e não espalham as boas novas. Não é o incrédulo que é desonesto e de duas faces, mas é o cristão professo. O cristão, ele não acredita e ele não faz nada para o não cristão para não acreditar, ele já não acredita mesmo. E muitas vezes a gente taxa o incrédulo porque ele não se converteu. Mas somos nós que somos displicentes, somos nós que somos negligentes, porque conhecemos a palavra, sabemos o efeito transformador da palavra,
e muitas vezes nos omitimos nesta tarefa. Paulo, ele tinha desejo de espalhar as boas novas de Cristo e se colocou à disposição para contar aos outros. Ele foi um vaso rendido para o propósito de Deus. Ele estava ciente de que o seu único propósito era pregar o Evangelho. Qual é o propósito seu como cristão? O que você tem em mente como prioridade para a sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. O evangelismo, amados, é a batida do coração do cristianismo. Tem que ser a nossa motivação, tem que ser a nossa principal ocupação, é evangelizar, é falar de Cristo. Versículo de número 16, Paulo, ele escreve uma das mais audaciosas afirmações do Evangelho, onde ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Aleluia. Paulo, ele nunca se esquivou de pregar o Evangelho, ele nunca botou a viola no saco, como tem um ditado bem nordestino, né? Diante de uma autoridade, diante de um rei, de uma autarquia. Pelo contrário, ele aproveitava cada oportunidade para ministrar o Evangelho de Cristo. Nas viagens missionárias, quando ele estava indo em liberdade, ele evangelizava os prefeitos, os procônsulos, os governadores. Quando ele estava na cadeia, que ia ser ouvido por uma autoridade, ele aproveitava para pregar o Evangelho. E ele pregou o Evangelho a regentes, a imperadores, a governadores, a reis e até ao imperador romano. Ele teve a oportunidade de falar de Jesus para todas as pessoas. Ele não se esquivava, ele dizia: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E você? E eu? Como nós temos tratado esta necessidade de partilhar o Evangelho com as pessoas? Nós temos o prazer de dizer que somos cristãos, temos o prazer de ser reconhecido como cristãos por onde nós passamos, ou tem alguns momentos da vida que a gente prefere ficar no anonimato, para que ninguém descubra que a gente é crente? Acontece, mas eu desafio a você nesta noite, está ouvindo esse sermão, não tenha vergonha do Evangelho, porque Paulo aqui diz que é o poder de Deus para a salvação. Irmãos, a única forma de o homem chegar à salvação é através do Evangelho. Não existe outro caminho, é o Evangelho de Cristo. Portanto, não se envergonhe, se doe, louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra da cruz é deveras loucuras para o que perece, mas para nós que somos salvos é o que? É o poder de Deus. Então ministre com segurança, com autoridade. Não importa se não vão crer, se vão zombar de você, se vão virar as costas para você, não tem problema. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho é a boa nova de salvação. E o que é a salvação? Salvação significa segurança. Indica que é o homem libertado da culpa e da penalidade do pecado. Agora ele está debaixo da graça de Deus quando ele aceita Cristo. O Evangelho tira o homem de debaixo da ira de Deus e coloca debaixo da graça de Deus. Aleluia. Isto é a salvação, é estar em segurança na presença de Deus, conforme a vontade de Deus. Aleluia. E concluindo esta mensagem, eu quero assegurar a você que me ouve nesta hora, se você confiar em Jesus Cristo, submeter-se a Ele como Salvador pessoal, você receberá o perdão de Deus, terá o seu nome escrito no livro da vida e será feito, não apenas chamado, mas será feito filho de Deus. Todo aquele que crê no Senhor Jesus será lhe dado direito
aleluia, se tornar filho de Deus. Portanto, amados, que você seja cheio deste poder, o poder de Deus que nos constrange a amar o próximo, a amar os irmãos, os cristãos, mas também amar as pessoas que ainda não se tornaram cristãs, para que elas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que o amor e o poder de Deus te constranja para que você ame o Evangelho acima de todas as coisas, de forma que você possa dizer como Paulo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação. Ame o Evangelho, e se você amar o Evangelho, certamente você desejará partilhar do Evangelho com as pessoas e tornar este Evangelho ainda mais difundido, tanto à sua volta quanto às nações mais longínquas da terra. E eu te convido a alcançar as nações mais distantes, sendo um contribuinte fiel da obra missionária, do projeto Campos Brancos, para que nós possamos alcançar cada vez mais povos, mais longe. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, te dê graça e te dê oportunidade para estar aqui na próxima sexta-feira, estudando conosco sobre este livro maravilhoso, a Bíblia Sagrada, em especial a Carta aos Romanos. Que Deus te abençoe.